O Fed, Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o banco central mais importante do mundo, tudo que os caras falam, né? Que é lá o Jerome Powell. Desculpa aí o meu inglês não ser tão fluido, né? O Jerome, ele é o presidente do Fed e tudo que ele fala o mercado já fica assim, né? Esse vai ser aquele vídeo atemporal. Eu vou falar sobre o corte de agora, mas como eu vou explicar como isso impacta o Brasil e países emergentes no geral, isso vale para agora como daqui a 10 anos, tá? Então, o Fed, ele cortou os juros pela terceira reunião seguida, tá? E a faixa agora está entre 3,5 e 3,75 ao ano. Essa notícia é uma notícia recente e a queda foi de 0,25 pontos percentuais. Beleza, Luan. O que é que isso significa? Gente, isso significa na prática. Aí eu vou mostrar primeiro o inverso. Se tivesse subindo, o que é que aconteceria? Bem, se tivesse subindo, pense comigo o seguinte: os Estados Unidos têm a moeda que manda no mundo, né? A moeda de reserva global é o dólar americano. Quando o dólar fica mais caro no sentido dos juros americanos, juros sobe, todos os recursos, todos também é exagero, né? Mas uma boa parte dos recursos que estão espalhados pelo mundo em países emergentes como o nosso, eles vão necessariamente, uma boa parte vai migrar para os Estados Unidos. Por quê? Porque os títulos americanos são conhecidos pela sua maior segurança. Luan, quer dizer que o nosso não é seguro? É seguro sim, mas pela lógica do mundo, vale mais a pena ganhar em dólar, visto que está subindo os juros lá, do que se manter aqui ganhando um pouco menos em real. Aí você diz, ah, interessante, então o oposto é literalmente o oposto? Exatamente. Quando o mundo agora se vê com o dólar americano, né, ficando mais barato, né? Porque você está dizendo que é mais barato? Porque lembrando, gente, que os juros é o preço da moeda, né? Vamos dizer assim. Então, se os juros cai, é como se o dólar ficasse mais barato. Então, você pensa, os juros caiu, então a pessoa que está investindo lá, ela vai olhar, pô, vai ficar, eu vou receber menos dividendos agora, né? Então eu vou pegar esse dinheiro aqui, parte dele, não quer dizer que ele vai tirar tudo, mas parte dele agora eu vou buscar países emergentes. Países emergentes como a Argentina, como o Brasil, o nosso Brasil, né? Principalmente países como o nosso, porque nós temos o segundo juros real do mundo hoje. Tá caríssimo aqui o juros, né? Aí a galera vem pra cá, por exemplo. Luan, e o que isso significa na prática, na economia? Galera, significa que futuramente essa vai ser uma ótima justificativa para o Banco Central finalmente dar uma, não quer dizer que vai ser automático, mas finalmente dar uma desacelerada. E ele já tem essa tendência, nas atas do Copom já dizem que no ano que vem, né, vai ter possivelmente um corte, até porque no Boletim Focus, como eu já mostrei no vídeo anterior, ele está com tendência de corte. Lembrando, como eu já mostrei aqui da Selic, por exemplo, nós temos aqui 15%, né, que o mercado está projetando. Ok, mas você pode me perguntar, então 15% é muito? É, mas para o ano que vem, a projeção indica que nós teremos aqui 12,25, né, que comparado com esse ano, né, é uma queda considerável. E em 2027 estão projetando 10,50 e em 2028 9,50. Luan, mas ainda vai ficar alto. Concordo contigo, concordo contigo. Os juros, né? A gente tem que pensar que os juros geralmente, né, no padrão, é inversamente proporcional ao investimento. Não tem sido tanto porque com o programa aí da NIB, né, Nova Indústria Brasil, o BNDES está concedendo empréstimos a valores muito atrativos, né? E por isso que a gente tem segurado ainda o desemprego baixo, porque o pessoal ainda assim está investindo, né? Mesmo com a taxa tão alta, né? Meio que o BNDES ele está anulando, né? Essa questão perversa, né? Que acontece quando está uma Selic muito alta. Então o que acontece? Como eu já mostrei aqui, já
temos, gente, um viés de baixa aqui nesse patamar aqui em 2026, no de 2027 e posteriormente em 2028. Então, se nós já temos esse patamar, esse viés de baixa, com o corte de juros americanos pela terceira vez consecutiva, como foi mostrado na matéria do G1, isso significa que no longo prazo, não necessariamente o longuíssimo prazo, talvez até um médio prazo, a gente pode estar vendo aí o Banco Central usando como justificativa, o Banco Central nosso, usando como justificativa esse corte de juros americanos para dizer estamos com menos pressão sobre juros, porque agora entrou uma grande quantidade de recursos de dólar e fez a inflação descer mais ainda e ter a perspectiva de descida. Aí você me pergunta, mas Luan, o que é que tem a ver o dólar chegar aqui e a inflação nossa diminuir? Significa que o preço do dólar estando mais barato, ele faz com que a inflação caia, porque tem muitas coisas aqui que é relacionada ao dólar. Tem várias, por exemplo, na cadeia de insumos da indústria, que tem componentes importados. Então esses componentes ficam mais baratos, barateia a linha de produção e vai sendo repassado. A gasolina, mesmo com o fim do PPI, parte dela ainda é importada de fora. Então isso faz com que toda vez que haja uma alta de dólar, ainda assim pouco, comparado ao que estava o Temer e o Bolsonaro, mas ainda um pouco afeta a gasolina e o diesel, né, que é o grande responsável aí pelos fretes. O dólar abaixando, isso permite com que marginalmente os fretes também abaixem e faça com que tudo que é levado pelo frete vá diminuindo de valor, porque vai chegar lá na ponta mais barato. Então, sim, é importantíssimo esse cenário que a gente está vendo do corte dos juros americano pela terceira vez seguida, né? Aí você pergunta, Luan, mas por que estão fazendo isso lá? Bem, aqui, gente, a gente vai vendo que eles falam que é uma preocupação do Banco Central dos Estados Unidos com o enfraquecimento do mercado de trabalho. Bem, é simples a compreensão. Veja só, quando você aumenta a taxa de juros, você encarece o crédito. Se você encarece o crédito, as empresas tendem a comprar, ou melhor, a comprar não, tendem a investir menos. Tendendo a investir menos, elas expandem menos as suas fábricas, as suas lojas, elas contratam menos pessoas. Aí tende ou a manter ou até demitir funcionários para economizar gasto que não está conseguindo expandir. Quando você faz o sentido oposto, você diminui os juros, você incentiva essas empresas a investir mais, a expandir fábricas, a expandir lojas. Isso expandindo vai aquecer a economia, a demanda vai aumentar. Lembra daquele papo todo que a galera fala que a demanda, né, é que gera emprego? Aumentando a demanda, vai aumentar também a oferta de empregos. Vai aumentar a oferta de empregos. Então, reduzir taxa de juros é necessariamente estimular o mercado de trabalho, certo? Essa é a justificativa aqui do Jerome Powell para diminuir em 0,25% a taxa de juros de lá. Aí vocês podem ver aqui todo, né, a taxa de juros como estava aqui no início de 2000, ou melhor, no final de 2018, estava em 2,5, né? E ela foi aumentando, né, até chegar a um pico de 5,5 e ficou parado aqui por um bom tempo e foi diminuindo até chegar dessa vez pelo corte terceiro consecutivo em 3,75. Bem, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona essa mecânica, né? Acho que eu expliquei de maneira que deu para entender, de maneira simples, né? Como funciona o corte ou aumento de juros. Quais são os atores ali, os agentes econômicos que se movimentam. E próximo vídeo, eu espero que você esteja aqui. E além disso, era para ter pedido no início, que é aqui capaz de você já ter ido embora. Mas vou aqui passar o Pires.
Tá aqui o meu Pix, caso você puder ajudar. Esse canal não é monetizado. Quando ele for, vou continuar pedindo também, porque a monetização vai ser baixinha. Então se você quiser, ó, ajudar nós, ajudar o canal aqui, ajudar nós, que eu digo é eu, né? Sou eu. Se você quiser ajudar, será muito bem-vindo. Agradeço demais. Curta esse vídeo, compartilhe para mais pessoas que possam se interessar sobre esse tema. E muitíssimo obrigado, pessoal. Até mais.